Olá, está no ar o Revista TST. A partir de agora você acompanha tudo o que foi destaque no Tribunal Superior do Trabalho e na sua revista eletrônica de hoje. Empregado de banco que tinha cargo de chefia, mas na prática não atuava como chefe, ganha direito a horas extras. SDC avalia obrigatoriedade do Código Internacional de Doenças em atestado médico. No quadro Quero Post, vamos falar sobre os direitos do cuidador de idosos. Você sabia que há diferenças entre as garantias dos profissionais que trabalham dentro de casa e dos que atuam em instituições? E no Arquivo TST, uma homenagem a um dos maiores juristas brasileiros, realizada nos Jardins do Tribunal. Ficou curioso? Então fique com a gente. O Revista TST começa agora. O Banco Itaú vai ter que pagar hora extra a um trabalhador que assumiu um cargo de chefia, mas na prática não atuava como chefe. A decisão foi da Seção 1 de Dissídios Individuais. A carga de trabalho de um bancário é de 6 horas por dia, segundo a CLT. Mas em algumas funções, a própria legislação prevê que esse tempo pode ser maior. De acordo com o artigo 224, parágrafo 2º da CLT, trabalhadores em cargos de direção, gerência, fiscalização, chefia ou de confiança e que recebem mais de 1/3 do salário como gratificação podem ter uma jornada maior. Este bancário trabalhou como gerente administrativo e gerente geral por 23 anos. Teve casos de ficar até 10 horas da noite, 11, porque precisava entregar alguma coisa, tem horário para fazer. Porque no banco você tem pressão do cliente pedindo, da chefia te cobrando e do colega do lado também te cobra. Então, quer dizer, você é pressionado de todos os lados. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST julgou o caso de um bancário do Banco Itaú que trabalhava mais de 6 horas por dia. O trabalhador foi promovido ao cargo de gerente executivo, mas, segundo testemunhas e o próprio empregado, ele não tinha autonomia para realizar as funções do cargo. No processo, testemunhas disseram que o bancário não podia admitir, demitir ou advertir outros empregados. Ele também não tinha subordinados e não representava o banco perante os clientes e a comunidade. Depois de a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenar o banco a pagar as horas trabalhadas além da jornada, o Itaú recorreu à SDI 1, alegando que o empregado era gerente. Mas, para o relator do caso, o ministro Alexandre Agra Belmonte, o acórdão regional demonstrou que ele não exercia a função. Da fundamentação do Tribunal Regional, transcrita no acórdão da turma, extrai-se que a conclusão pelo enquadramento, em função simples bancária, com sujeição à jornada de 6 horas, alicerça-se em todo um quadro fático, delineado a partir da prova oral, ou seja, com exame nos fatos e provas. Considerando tanto as testemunhas do autor, como também as testemunhas do banco. E decidir de forma diferente equivaleria a rever, a reexaminar tudo aquilo que foi antes examinado, o que não é objeto do recurso de natureza extraordinária. Por unanimidade, os ministros da SDI 1 não aceitaram o recurso do banco. Com isso, a empresa terá que pagar as horas extras de todo o período em que o bancário trabalhou mais de 6 horas diárias. E a Seção 1 de Dissídios Individuais é responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Os julgamentos ocorrem no TST todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, e as sessões podem ser acompanhadas ao vivo pela internet. É só acessar o site do tribunal e clicar no link Sessões ao Vivo. E na sessão de dissídios coletivos, os ministros avaliaram a obrigatoriedade do Código Internacional de Doenças, conhecido como CID, nos atestados médicos. Quem acompanhou e conta pra gente é o repórter Carlos Balbino. Olá, Carlos, tudo bem? Então, houve muita discussão na SDC sobre esse assunto? Olá, Namélia. O que motivou a discussão sobre o tema foi a convenção coletiva firmada por empregados e patrões de empresas de asseio, conservação e serviços terceirizados de Santa Catarina, que estabeleceu que só seriam válidos atestados médicos com CID.
Durante o debate, os ministros levantaram várias questões. Se a prática poderia contribuir para a identificação de possíveis doenças ocupacionais. Se isso estaria de acordo com as orientações do Conselho Federal de Medicina. Se poderia expor a intimidade do trabalhador e até mesmo se a indicação do CID deveria ser opcional. O entendimento dos ministros acabou se baseando em um precedente da Corte. Tá certo, Carlos. Muito obrigada pelas informações. Bom, então vamos agora acompanhar com mais detalhes como foi essa decisão na SDC. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho depois que o TRT da 12ª Região se manifestou contrário à cobrança por parte dos empregadores do número do CID como condição para aceitar atestados médicos e abonar a falta de trabalhadores. Com o Código Internacional de Doenças, é possível saber qual foi o problema de saúde do empregado. O recurso foi apresentado ao TST pelo Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e Serviços Terceirizados de Santa Catarina. A cobrança do CID foi incluída no acordo coletivo firmado entre patrões e empregados em 2014 para inibir a falsificação de atestados. Também estava prevista na norma a penalização dos empregadores que não cobrassem essa informação do trabalhador. Essa exigência aprovada na convenção coletiva, no entanto, é oposta às orientações do próprio Conselho Federal de Medicina. De acordo com o CFM, o CID é colocado quando houver perícia médica, em casos com afastamento superior a 15 dias. Em situações como essa, o Conselho avalia que o sigilo não é quebrado, porque o documento será lido por outro médico. Durante o julgamento na SDC, a ministra relatora do caso, Maria Cristina Peduzzi, se baseou na jurisprudência do TST para manter a decisão do regional. Ao justificar o voto, a relatora considerou que nenhum trabalhador deve ser obrigado a divulgar informações sobre o estado de saúde em que se encontra, para garantir o direito de justificar a ausência no trabalho por motivo de doença comprovada. Essa exigência, por si só, viola o direito fundamental à intimidade e à privacidade do trabalhador, sobretudo por não existir, no caso, necessidade que decorra da atividade profissional. Ao abrir divergência, o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, destacou a importância da medida para a identificação de possíveis doenças resultantes de acidentes de trabalho e questionou. A cláusula atende a uma necessidade? Sim. Atende a uma necessidade do empregador, atende a uma necessidade reconhecida pelo próprio sindicato e para o bem do próprio trabalhador. Então, não se pode, por eventual, vamos dizer assim, o interesse de um conjunto menor, se impedir a se saber perfeitamente o que está acontecendo. Mas prevaleceu o precedente da Corte de que a intimidade e a vida privada são bens invioláveis. As ministras Maria de Assis Calcin, Dora Maria da Costa e o ministro Maurício Godinho Delgado também acompanharam o voto da relatora. A norma legal que existe e se refere ao CID é a Lei 8.213, que se refere à licença lá na frente superior a 15 dias, de maneira que para esse período menor não tem norma legal. Não tendo norma legal, entende-se que a ordem jurídica quer prestigiar o princípio geral da Constituição, não permitindo a negociação coletiva abrir aqui uma exceção. Se houvesse autorização pessoal do trabalhador, eu acho que não seria o caso de anular. Mas como é do sindicato, eu estou prestigiando a jurisprudência da Corte. A ministra Kátia Magalhães Arruda seguiu o mesmo entendimento e, ao votar, esclareceu que a anulação da cláusula da convenção coletiva não proíbe que o atestado tenha o CID, desde que o registro do código seja feito a pedido do empregado. O atestado poderá ter o CID, tanto que pela própria resolução do Conselho Federal de Medicina diz que a pedido do paciente, o paciente pode pedir que conste o CID. Então, não haverá proibição, apenas não haverá imposição de que aquele atestado só terá validade com o CID. É isso que está se evitando. É dar ao atestado a validade que ele tem, porque ele tem, por ter fé pública, por ser expedido por um médico, ou público ou privado. Por maioria de votos, prevaleceu a decisão que rejeitou o recurso do sindicato. Com isso, a indicação do CID nos atestados não poderá mais ser cobrada dos trabalhadores da categoria.
E foi realizada a audiência pública na Comissão Especial sobre a proposta de emenda à Constituição número 11 de 2015, que explicita o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário. Presidentes de tribunais regionais do trabalho compareceram à audiência pública para dar o apoio à proposta de emenda constitucional número 11, que, se aprovada no Congresso, vai explicitar no texto constitucional que o TST é um órgão do Poder Judiciário. Pouca gente sabe disso, mas a Constituinte de 1988 não fez constar no texto constitucional, ao lado do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o TST como um órgão do Poder Judiciário brasileiro. Agora, um parecer de uma comissão especial da Câmara pretende desfazer o equívoco. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, fez uma exposição dos motivos que credenciam a Corte a integrar oficialmente a Justiça brasileira. Desembargadores falaram sobre a importância da Corte Superior do Trabalho e parlamentares puderam fazer perguntas. A relatora da PEC, deputada Soraya Santos, que se empenhou para trazer a discussão para a Casa Legislativa, lembrou a importância da Justiça do Trabalho e afirmou que a votação na Câmara da PEC 11, que altera os artigos 92 e 111A da Constituição Federal, está prevista para o dia 15 de setembro. A PEC também vai alterar os requisitos para preenchimento dos cargos de ministros da Corte e modificar a competência da Justiça. Todos nós estamos convergindo para fazer um reconhecimento a essa justiça que tem um papel fundamental aqui na sociedade. É razoável que se reconheça o TST como órgão do Poder Judiciário agora, em que ele já é pujante e se consolidou na sua maioridade institucional. E daqui a pouco você acompanha aqui no Revista TST. O hospital vai ter que pagar diferenças salariais ao auxiliar de enfermagem que desempenhava funções de técnica. Revista TST está de volta e chegou a hora do Giro pelas Turmas, um resumo de alguns dos casos mais recentes julgados pelo tribunal. E vamos começar o nosso giro com uma notícia da segunda turma do TST, que rejeitou o recurso em que o Banco do Brasil alegava que a Justiça do Trabalho não era competente para julgar pedido de indenização de um trabalhador que teve a conta salário aberta em nome dele, sem autorização. O trabalhador chegou a ter o nome inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito por não ter pago taxas bancárias e os ministros consideraram correta a decisão do TRT da 15ª Região, que determinou o pagamento de indenização de R$ 5 mil, uma vez que o constrangimento sofrido decorreu da relação de emprego. E na 8ª turma do TST, os ministros anularam a sentença que condenou um supermercado do Pará a indenizar uma trabalhadora por danos morais em R$ 10 mil. A decisão teve como base o fato de a empresa não ter conseguido apresentar pelo sistema do processo judicial eletrônico um DVD com filmagens que comprovariam a justa causa na demissão da empregada. Para a relatora, a ministra Dora Maria da Costa, diante da impossibilidade técnica, o juízo de origem deveria ter recebido o material durante a audiência, para não impedir o direito de defesa previsto na Constituição. Por isso, a fase de instrução processual deverá ser reaberta. E a terceira turma do TST condenou a Caixa Econômica Federal a reintegrar uma bancária de Mato Grosso demitida por justa causa. A trabalhadora foi dispensada por acumular 2 cargos públicos. Além de bancária, ela também era professora da rede estadual. Mas o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, considerou que a função desempenhada pela empregada na Caixa exige conhecimentos especializados e, por isso, o acúmulo do cargo de professora estadual é constitucional.
E uma auxiliar de enfermagem do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, conseguiu equiparação salarial com uma técnica de enfermagem por comprovar que desempenhava as mesmas atividades, porém com salário menor. Ao concluir que não ficaram demonstradas diferenças entre as funções desempenhadas pelas profissionais, a 7ª turma do TST rejeitou o recurso da empresa, ficando mantida a condenação ao pagamento da diferença salarial. E essa notícia, inclusive, recebeu mais de 2.000 curtidas no Facebook e foi compartilhada por mais de 3.000 internautas. Veja só o comentário da Flavinha Santos. Ela conta que é técnica em enfermagem e já desempenhou funções de enfermeira e fisioterapeuta. E que não foi só ela, amigas e companheiras de trabalho também. Quer participar do Revista TST? Entre na nossa página no Facebook e deixe o seu recado. O endereço é esse aqui: facebook.com/TSTJus. E a gente continua falando sobre redes sociais. E eu converso agora com a Tassiana Geisel, editora de redes sociais do TST. Olá, Tassiana, tudo bem? Então, qual linha editorial o tribunal vem seguindo nas redes? Olá, Ana Amélia, tudo bem? Bom, nós estamos tentando deixar as redes sociais do TST cada vez mais interativas. Um exemplo é o quadro Quero Post, onde os internautas enviam perguntas com dúvidas sobre as situações que eles enfrentam no ambiente de trabalho. São dúvidas relacionadas à jornada de trabalho, como agir em casos de assédio moral e também quais situações podem gerar uma justa causa, entre tantas outras. Essas dúvidas são respondidas de uma forma didática, em reportagens especiais, por especialistas, juízes do trabalho e até por ministros aqui do TST. O nosso objetivo, Ana, é informar a população, já que muita gente ainda desconhece direitos básicos. E quantos posts já foram pedidos, hein, Tassiana? Olha, até agora nós já recebemos mais de 500 perguntas com a hashtag Quero Post. 20 delas já foram respondidas por juízes do trabalho em reportagens da Rádio TST. Outras respondidas pelo próprio Facebook com postagens. E agora, o Revista TST também começa a elaborar matérias especiais solicitadas por internautas. Viu só, Ana? A Justiça do Trabalho movimentando a internet. É com você. É verdade, Tassiana. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Bom, e já que estamos falando de rede social, vamos saber qual é o tema do Quero Post desta semana? E a reportagem desta semana foi sugerida pelo Marcos. Ele quer saber quais os direitos do cuidador de idosos. Vamos saber então na reportagem de Simone Garcia. Eles estão firmes e fortes. Sabe o que melhorou a expectativa de vida dos idosos? A qualidade de vida. De acordo com o IBGE, no país são mais de 23 milhões de pessoas com mais de 60 anos. No entanto, com o envelhecimento da população, muitos podem precisar de algum tipo de cuidado. É aí que entra o trabalho do cuidador de idoso. Há 5 meses, Leiliana cuida da dona Zoraide, de 85 anos. Ela conta o segredo da profissão. É amar. Você tem que amar, gostar, fazer com amor. São cuidados especiais. Eu acho que ela ajuda em tudo. É pintura, hidratação, é remédio nas horas certas, é alimentação. O cuidador não ajuda apenas no dia a dia do idoso. Ele é um companheiro, aquele que sabe ouvir. Às vezes, é o amigo mais próximo do idoso. Você tem que conversar, tem que interagir, cuidar mesmo assim, tanto da questão física como mental também, né? A profissão não é regulamentada, mas a ocupação é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Por isso, quando o cuidador trabalha na casa do idoso, ele deve ser registrado como trabalhador doméstico com carteira assinada na função de cuidador. A jornada será de 44 horas semanais. É bom lembrar que o profissional tem os mesmos direitos garantidos na lei que ficou conhecida como PEC das Domésticas, aprovada em 2013.
Ela estendeu aos empregados domésticos direitos já previstos aos demais trabalhadores que têm carteira assinada. Por exemplo, o empregador terá que indenizar o cuidador de idoso em caso de demissão sem justa causa. No dia 28 de agosto, foi publicada no Diário Oficial da União a resolução que regulamenta a concessão do seguro-desemprego. Terá direito o empregado que tiver trabalhado por pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses que antecedem a data da dispensa. O valor corresponderá a um salário mínimo e será concedido por, no máximo, 3 meses, de forma contínua ou alternada. A partir de novembro, o empregador deverá recolher em um único documento, chamado de Simples Doméstico, os pagamentos dos novos benefícios, entre eles FGTS, Seguro contra Acidentes de Trabalho e Fundo para Demissão sem Justa Causa. Para o trabalhador, já estão assegurados adicional noturno entre 22 horas e 5 da manhã, com acréscimo de 20% sobre o valor da hora diurna, pagamento de horas extras com adicional de no mínimo 50% do valor da hora normal, repouso semanal remunerado, férias de 30 dias, licença maternidade de 120 dias, licença paternidade de 5 dias e aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Tudo deve estar formalizado em um contrato de trabalho. É importante que o empregador ele faça o registro na carteira, que ele tenha um contrato de trabalho estabelecendo horário de início, horário de término, horário de almoço. Todos esses direitos têm que estar previstos no contrato. No caso de o idoso estar incapacitado, o acerto de contas pode ser cobrado do curador. Em um caso analisado na 8ª turma do TST, os ministros reconheceram que cabia à filha de um idoso com Alzheimer arcar com as verbas trabalhistas devidas a um técnico de enfermagem contratado para cuidar do pai dela. O curador responde pelos atos que o curatelado responderia se tivesse capacidade para tanto. Como ela está suprindo essa capacidade, é ela responsável por esses atos. Ela assinou a carteira de trabalho desse empregado, então entendemos que ela deveria responder solidariamente pela condenação. O contrato de trabalho só não será doméstico quando o cuidador de idoso trabalhar em clínicas, asilos ou em empresas que terceirizam o serviço. Nesse caso, será uma prestação de serviço de natureza urbana regida pela CLT. A principal diferença é que a empresa onde o cuidador trabalha é o objetivo lucro. Então, não pode ser por intermédio da legislação do doméstico. Portanto, os cuidadores, por força da Constituição e por força da CLT, também têm direito ao adicional de insalubridade e periculosidade, coisa que os trabalhadores domésticos não têm. Se interessou pelo trabalho? Mas não esqueça, quando a família contrata um profissional para esse serviço, ela espera uma pessoa paciente, atenciosa e que cuide do bem-estar da pessoa mais velha, com carinho e dedicação. Você escuta tudo que ela fala, você cuida como se fosse assim, um pai e uma mãe, né? A gente tem que sentar, conversar com eles, ouvi-los, porque na verdade eles querem um amigo. E depois do intervalo, Arquivo TST, uma linda homenagem feita nos jardins do Tribunal Superior do Trabalho a um dos maiores juristas brasileiros. Voltamos com o Revista TST. Veja agora outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho e a Caixa Econômica Federal renovaram convênio para a emissão de certificados digitais que dão autenticidade e validade jurídica aos documentos no processo judicial eletrônico. A parceria, firmada por mais um ano, vai garantir a continuidade do funcionamento do sistema PJE-JT em toda a Justiça do Trabalho. Esse convênio visa garantir a permanência da emissão dos certificados para todo o Judiciário do Trabalho,
de forma a não prejudicar a celeridade e a eficiência que hoje se acham consolidados por meio do sistema eletrônico de administração dos processos trabalhistas. Em reunião do TST, o Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho discutiu sistemas processuais e de execução. Os desembargadores também avaliaram ações que podem ser implementadas para apoiar a campanha 10 Medidas contra a Corrupção, promovida pelo Ministério Público Federal. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho firmaram acordo de cooperação que vai proporcionar cursos de formação nas modalidades presencial e à distância para mais de 15 mil magistrados federais, estaduais e trabalhistas. A parceria terá duração inicial de 36 meses. O TST recebeu do Ministério do Meio Ambiente o selo A3P de sustentabilidade na administração pública. O reconhecimento se deve às boas práticas ambientais e sociais adotadas pelo tribunal, como gestão dos resíduos sólidos, o uso racional de recursos e as licitações sustentáveis. E depois de ver os destaques mais recentes do tribunal, a gente volta agora o olhar para o passado. É hora de relembrar momentos marcantes da Corte Trabalhista no Arquivo TST. E o nosso convidado para contar sobre uma linda homenagem realizada nos Jardins do Tribunal é o ministro aposentado Vantuil Abdala. Quando venho a esse jardim, em frente ao Tribunal Superior do Trabalho, me lembro com muita emoção da data em que as cinzas do ministro Arnaldo Susequinde foram esparramadas nesse jardim. Estávamos os ministros todos da ativa, aposentados, advogados, autoridades, a viúva do ministro, o filho do ministro. Então todos nos encaminhamos para cá numa tarde de dezembro ensolarada, já quase que findando o ano, e oportunidade em que se prestou como se fosse uma última homenagem para o ministro Arnaldo Susequinde, que é como que um pai do direito do trabalho no Brasil, e foi quem compôs a comissão que redigiu a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, que é até hoje a lei básica de proteção ao trabalhador. E, além disso, ele foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho, de tal maneira que nada mais apropriado que suas cinzas fossem esparramadas sobre esse jardim em frente ao Tribunal Superior do Trabalho como um símbolo. Nos dá a impressão que ele vai estar aqui eternamente como um guardião dos direitos dos trabalhadores no país, que hão de sempre ser respeitados para a própria dignidade da pessoa humana. E o ministro Susequinde, eu gostava muito dele. Tivemos uma convivência muito grande, porque era um grande mestre, de maneira que sempre que eu pude estar presente a essas homenagens ao ministro Susequinde, seja em vida, seja após a morte, eu sempre o fiz com a reverência, a personalidade maior da nossa história da área do direito do trabalho no país. E o Revista TST fica por aqui, mas você continua acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo aplicativo do TST. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!